Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, na aula de ontem, a prof deixou uma tarefinha, né, da página 60, que nós vamos corrigir agora, no caderno de atividades de vocês. Então, vocês tinham ali, a seguir estão representadas algumas situações relacionadas à transmissão de doenças causadas por micro-organismos. Nós já aprendemos lá na apostila, né, várias doenças que são causadas por micro-organismos, como identificar então a transmissão delas, propor umas ideias de prevenção também. Então, vocês vão aqui identificar a transmissão que pode ocorrer em cada situação e propor medidas de prevenção dessas doenças. Então, nós temos aqui, ó, o mosquitinho picando o menino lá, né? O mosquito aqui, o Aedes aegypti, né? Que nós conhecemos bem, né? Trabalhamos muitas vezes sobre isso já, quando trabalhamos sobre dengue, a chikungunya, a zika, né? Então, qual que é o modo de transmissão aqui? A picada do mosquito. Que doença ele transmite? Aqui podemos pôr a dengue, podia ser a zika, podia ser a chikungunya também. Medidas de prevenção. O que podemos fazer para evitar, então? Usar repelentes, né, para evitar a mordida do mosquito. Não deixar água parada para evitar a reprodução desses mosquitos transmissores dessas doenças. Temos aqui a situação 2. Vejam lá o rabanete, e aqui tem vários micro-organismos, né, porque ele ainda está sujinho. Então, o modo de transmissão, a ingestão de alimentos contaminados. A doença que pode causar a amebíase. As medidas de prevenção, então, lavar bem os alimentos e as mãos também antes de a gente comer, né? A situação 3, um modo de transmissão aqui, veja que o menino está espirrando ou tossindo. Então, pode ser a tosse ou o espirro de pessoas contaminadas. A doença aqui, vamos colocar gripe, mas podia também ser o Covid, né? Qual medida de prevenção? Proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar para que os micro-organismos não se espalhem pelo ambiente. A 5. Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doenças. Sobre esse assunto, observe as imagens A e B. Veja aqui, ó, o menino está cobrindo com o braço e aqui somente com a mão. Qual imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? Justifique a resposta. Então, seria a imagem A, né? Ao tossir ou espirrar, é melhor proteger o nariz e a boca com a dobra do cotovelo. Porque como as mãos têm mais contato com objetos, com pessoas, podem espalhar micro-organismos que saem, então, com a tosse e o espirro. Se eu tossir em cima da mão, espirrar, depois eu vou pegar na mão de alguém ou num objeto que a pessoa vai tocar e posso transmitir. Então, aqui o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesse caso. Então, podem ser vírus e bactérias, né? Então, agora a gente vai lá na apostila, vamos trabalhar mais um pouquinho sobre esse assunto dos micro-organismos. Então, na última aula a gente estava falando, né, da biotecnologia e o uso dos micro-organismos. Então, nós sabemos que os micro-organismos também podem, às vezes, fazerem o bem, né, para as pessoas. Nem sempre eles transmitem doenças, existem alguns deles que ajudam, né, os seres humanos. Então, a gente soube que eles podem ajudar na modificação das substâncias, né, para a sua produção, principalmente os fungos, né. Aqui a gente viu o uso dos fungos que ajudam a coalhar o leite para fazer o queijo, a fazer o vinho também, fermentar, né, na produção do vinho, a uva fermenta. Vimos também que para fazer a modificação de vários tipos de sementes são usados também micro-organismos. Em vários tipos de alimentos, então, podem ser utilizados. Até mesmo aqui fala, né, sobre o uso para utilizar em micoses, né? Eles utilizavam, então, a soja para tratar infecções por fungos. Então, eles extraíam substâncias da soja que eram usadas para tratar micose. Então, a biotecnologia está muito avançada, né? Agora, aqui nós vimos também sobre o queijo, né? A fermentação, o alho do leite, né? Para fazer o queijo. O vinagre também, que também
são as bactérias, né, que transformam o açúcar presente na cana e no suco da maçã e da uva, que fazem formar o vinagre, então, essa fermentação. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui do pão. Os ingredientes básicos do pão são a água morna, farinha de trigo, sal e fermento. O fermento usado para fazer o pão é chamado de fermento biológico, pois ele é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. Então veja aqui a água morna, o trigo, o sal, o fermento. No trigo, né, já possui um tipo de açúcar, mas a gente normalmente acrescenta açúcar junto com o fermento também no pão. Então, ingredientes como água morna, farinha de trigo, sal e fermento biológico são misturados e amassados antes de irem para o forno e se transformarem no pão. Então, a massa aqui, depois ela cresce, né? E aí, depois de assado. Depois de misturados, os ingredientes formam uma massa que deve descansar para crescer antes de ir para o forno. As leveduras que compõem o fermento biológico fazem o pão crescer e ficar macio. Então, aqui uma curiosidade, você sabia? Quando o pão é assado, os fungos presentes no fermento morrem e o gás que eles produzem é liberado, formando os furinhos da massa? Quanto maior quantidade de furinho, mais macio e saboroso é o pão. Então, os fungos morrem, mas eles liberam, né, gases que vão formar esses furinhos. Quando a massa cresce, né, forma aqueles furinhos, então, por causa dos gases que esses fungos liberam, tá? Agora, na página 30, nós temos aqui uma experiência. Eu sei que vocês gostam e vamos fazer juntos. E ela vai valer como nota livre também, tá bom? Aqui dizia que o professor vai aquecer a água, mas como eu não posso estar com vocês, pede para a mãe, o pai, alguém adulto que esteja em casa, aquecer um pouquinho a água. Não é para esquentar, é para ficar morna. Então, os materiais: água morna, a prof já tem a dela aqui, tá? Fermento biológico, aquele fermentinho de fazer pão. Se vocês não têm em casa, se a mãe não usa fazer pão, vocês podem comprar um sachê desse pequenininho que dá para colocar nas duas garrafinhas ali. Açúcar, né? A prof pegou aqui o açúcar. 3 balões, então a prof já separou aqui 3 balões. Tá? A colher está ali no açúcar. 3 etiquetas, um funil e caneta. A caneta seria para vocês escreverem nas etiquetas e depois anotar também na apostila. Eu já coloquei as etiquetas nas minhas garrafinhas, olha aqui, ó. Tem que escrever em uma etiqueta açúcar, na outra fermento, ó, açúcar, fermento, e na outra açúcar e fermento, tá? Então, 3 garrafinhas. Aí, coloque água nas 3 garrafas até aproximadamente a metade. Então, eu estou aqui, ó, com o funil, tá? Vou colocar a água aqui, ó, nas garrafinhas. Não vou pôr muita, porque senão eu vou ter que aquecer mais a água, não aqueci muito. Então, vou colocar mais um pouco aqui e vou pegar que eu tenho mais um copo aqui. Vou colocar mais um pouco nessa e o restante eu vou colocar na outra. Certo? Agora, então, diz lá: com a ajuda do funil, adicione 2 colheres de açúcar nas garrafas indicadas. Então, é só nessa que vai açúcar e fermento e nessa que vai açúcar. Então, eu vou colocar aqui, ó, açúcar, 2 colheres. Vou pôr um pouquinho mais, porque a minha colher aqui é pequena. Agora nessa aqui. Vê bem, porque ele tá meio úmido ali, não desce. O funil é só pra gente não fazer derramação, né? Vocês podem preparar em cima da pia, da mesa, como está aqui.
preferi o funil para ajudar, que daí não faz muita bagunça. Tá? Agora, diz assim, tampe as garrafas, aqui ó, as que tem açúcar, nas garrafas indicadas, tampe e agite bem para dissolver o açúcar. Em seguida, destampe. Eu vou chacoalhar um pouquinho elas. Dar uma chacoalhadinha para dissolver. Adicione uma colher de fermento nas garrafas indicadas. Então, a prof vai pegar o fermento aqui e vou colocar nas garrafas. Veja que uma não tinha açúcar, mas só fermento. Então, vou colocar nessa aqui só o fermento. Tá? O fermento tá ali, ó, já dá pra ver a cor dele, ó. Aqui diz assim, ó. Agite suavemente sem tampar. Então, agora eu só dou uma mexidinha aqui na garrafa. Tá? Tô misturando um pouco aqui. Agite suavemente. Então, nessa de açúcar aqui, que vai só açúcar, não foi fermento. Agora, diz lá, coloque um balão de festa na abertura de cada garrafa conforme a imagem. Aguarde alguns minutos para ver o que acontece. Então, vamos colocar aqui o balão. Vou colocar em cada uma delas um balão. O que será que vai acontecer? Então, o que vocês vão fazer? Fazer toda essa etapa, tá? Depois de tudo isso, vocês vão observar o que acontece com cada uma das garrafas. Tem uma delas que vai ser diferente das outras, o processo, tá? Então, depois disso, vocês vão escrever aqui qual o balão que encheu mais e como você explica esse resultado. Não esqueçam que na página anterior ali tem dicas, tá bom? Porque nós produzimos o pão ali na página anterior e aconteceu alguma coisa com o pão. Então, vocês podem ver as dicas e prestar bem atenção no que vai acontecer aí também, tá? Vocês vão fazer a experiência para a prof e vão postar uma foto de vocês com a sua garrafinha que estiver, né, com o balão mais inflado. Vão tirar uma foto da experiência de vocês, não precisa muitas fotos, no máximo 2 fotos, tá? Uma de vocês com a garrafinha, com a qual está o balão mais inflado, outra vocês fazendo a experiência, então, para comprovar aí a nota livre de vocês. Ela vai ficar aberta, então, até na quarta-feira da semana que vem, para vocês postarem, valendo nota livre e presença da semana que vem, tá? Então, pessoal, essa é a nota livre de ciências de vocês. Aproveitem aí a experiência, né? Acho que é a última deste ano, mas bem legal, tá? Beijo, então, até a próxima aula.